o Didi Braguinha e, como sempre, este host. Não o que vocês querem, mas o que vocês precisam. Não sei se vocês precisam de mim, mas tudo bem, esse é o host que tem. É o que tem pra esse programa. Esse programa é na base desse host de segunda, e é isso aí. Mas, como eu sempre digo, este podcast não é feito à base do host. O host é sempre esse lance maravilhoso, espetaculares, e hoje não podia deixar de ser diferente, de ser igual com o convidado fantástico. Caraca, ficou parecendo que dessa vez eu ia chamar um convidado bosta. Mas não é isso. Vocês vão se decepcionar dessa vez, né? Mas não, senhoras e senhores, recebam ele diretamente do seu trono, no topo da maior árvore das terras esquecidas. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Gustavo Domingues, o Rei Grifo. Opa, e aí, pessoal? Pela primeira vez neste programa maravilhoso, temos aí o Rei Grifo, cara, o nosso querido Gustavo Domingues. Ele que tem também um podcast. Como é que a galera faz pra te achar lá, Gustavo? É só procurar Rei Grifo no Spotify, no Deezer, em qualquer lugar. O que você acha do podcast? É o podcast do Rei Grifo. O podcast do Rei Grifo. Olha lá, o que o seu reinado abrange? Abrange literatura fantástica. O podcast é exclusivo. O podcast também acha no YouTube também tem alguns vídeos, mas é muito bom, RPG, outras coisas. Boa, senhoras e senhores, ele está aqui para falar no Forbidden Lands quando você joga, que é assim, ele tem uma ideia de terra devastada. É quase um pós-apocalipse, só que totalmente medieval. Imagine que... Porque assim, às vezes a gente vê aquele pós-apocalipse que é medieval, só que antes do apocalipse era, tipo, avançado, digamos assim, né? Era tipo, tecnológico e tal, e aí tem o cataclisma e depois passa a ser medieval. E não é o caso do Forbidden Lands. Forbidden Lands, ele tem uma ideia de um continente medieval que sofre um cataclisma e depois ele fica totalmente isolado, os locais, assim, e depois eles voltam a se reconectar e você tá nessa era de reconexão. Na verdade... E o bacana é que não é o globo, não é o total, né? Não é o mundo inteiro que passou por esse continente. Uma parte foi afetada mais grave, né? Que são justamente as terras proibidas. O nome já é propício, né? Sim, exatamente. Claro. E a partir daí, o jogo ele começa pro jogador desde o momento em que começa a se conectar. Mas já tem uns anos, passaram uns anos, não tem disso? Isso, É assim, falando propriamente aí sobre o que ocorre, na verdade é que assim, tem uma guerra religiosa que faz com que uma parte dos humanos invadam as terras das raças antigas, que seriam os elfos e os anões. E essa terra, esse continente das raças antigas é conhecido como Corvandor. E aí quando os humanos invadem Corvandor, mas eles não invadem violentamente, eles invadem como refugiados mesmo. Eles são meio que aceitos pelos elfos e pelos anões, etc. E o que acontece? Os perseguidores, que eram os outros humanos da outra religião, quer dizer, os mesmos humanos, só que de outra religião, eles vieram perseguindo os refugiados pra meio que exterminar eles mesmo. E aí começa Os refugiados são que raça? Humanos também? Humanos também. Você falou, humanos também, tá. Só que eles são seguidores... você separa pelos seguidores do Corvo e os seguidores da Serp. A Serp... Isso depois do cataclismo ter acontecido? Não, isso é pré-cataclismo. Isso. E aí... então provavelmente a gente já pode imaginar que tem influência aí no fim do mundo, sim, né? Sim, claro. E o que ocorre? Os seguidores da Serp, que eram os humanos que dominavam religiosamente o reino que era dos humanos, que é chamado de Amiendar, eles tinham grandes feiticeiros entre eles, enquanto os seguidores do Corvo, eles tinham druidas.
Então, existe essa diferença das duas religiões, de como eles praticavam a religião também, de certa forma, né? E aí, a magia dos feiticeiros, ela tem muito a ver com manipular... Tem manipulação de diversas coisas, mas principalmente manipulação do caos. E eles têm umas magias assim, tipo magia de sangue, magia de necromância e esse tipo de coisa. E a magia do caos, em geral, tem muito a ver com abrir... ter poder sobre as coisas do plano do caos. O plano do caos, ele também pode ser conhecido como o inferno. Então, olha que paralelo, né? Que agradável. Paralelo bom, né? Então, e aí, na verdade... Só uma aspas aqui, um parênteses rapidinho, porque eu acho isso muito engraçado. Muito interessante, porque assim, o caos, o paralelo do caos com o inferno, eu acho um paralelo excelente, né? Porque o caos, ele realmente é a falta de ordem, ele é a falta de estudo, é a falta de você conseguir prever, de você entender os padrões, prever variáveis e por aí vai, né? Então o caos, ele é isso. Só que o caos, ele não resiste à aplicação da ordem. A partir do momento que você organiza aquelas variáveis todas, o caos deixa de existir e se torna a ordem. Então a partir do momento em que uma pessoa ela começa a estudar o caos, teoricamente um adorador do inferno, começa a estudar o inferno, e ele organiza, ele consegue sistematizar a ponto de conseguir conjurar certas magias e tudo mais, em teoria, pra mim, o inferno deixa de existir, ele se torna ordem. Então o mal, ele sucumbe à organização dos magos. Então, isso tá mostrando que talvez eu vá pro lado sombrio da força automaticamente, mas... Então, exatamente, tipo, não quer dizer que os seguidores, que os feiticeiros são necessariamente caóticos, não é que eles idolatram o caos, pra eles o caos é só uma ferramenta. Olha aí, viu? Então... Outro que foi pro lado sombrio da força também, Palpatine tá orgulhoso da gente, Gustavo. Então, exatamente. E aí, o pior de todos esses caras era um cara que era conhecido como Ziggler, o Tribuno Arcano. Os Tribunos Arcanos, eles eram feiticeiros generais, eram tipo feiticeiros que lideravam exércitos. E esse cara, o Ziggler, ele liderou um exército muito poderoso, mais terrível, e ele conseguiu dominar boa parte das terras dos humanos lá, de Corvandor, dos caras que idolatravam o corvo. E ele fez daquela região ele foi nomeado governador daquela região, só que ele transformou aquela região num reino, num pseudo-reino. Ele deveria estar a mando do rei de Amiendar, que era o outro reino, só que ele começou a ficar meio independente. E aí conta a história, né, que ele começou a estudar diversas coisas diferentes. Tem uma história super interessante sobre ele, como ele conhece a esposa dele era uma elfa. Opa. E ela ensina pra ele a necromância dos elfos, porque a necromância dos elfos não é aquela necromância de ressuscitar os mortos. A necromância dos elfos era usada pra conversar com os mortos. São os longa-vida. Então, porra, pra que eles estão preocupados em ressuscitar, né? Não, vamos com calma. Isso eu acho foda. Exatamente. Isso são nesses detalhes que eu acho que uma obra, ela apresenta traços de genialidade. Quando trabalham atributos que são presentes à psique e à estrutura daquela raça. Então, tipo, é lógico que um elfo, pra ele o foco da necromancia não seria realmente trazer os mortos à vida, porque na sociedade élfica, morrer não é uma parada comum. Não, então, no Forbidden Lands é mais específico ainda, porque assim, no Forbidden Lands os elfos, eles têm uma joia, cada elfo tem uma joia no peito, como se fosse uma joia incrustada na pele, assim mesmo. Sim. E aquela joia é o elfo, na verdade. E se o corpo dele é morto, e os elfos eles conseguem fazer um negócio que é pegar a joia e levar até uma região que fica ao norte, uma região secreta dos elfos lá, e se eles levam essa joia pra lá, o elfo ressuscita, ele volta com um corpo. É a única forma de ressurreição que existe mesmo dentro do Forbidden Lands. Caraca, e aí, que legal, cara. Pra matar permanentemente o elfo, você tem que destruir aquela pedra. E tem uma coisa interessante, como a pedra tem todo o poder do elfo, se você pega a pedra e você coloca ela numa arma, por exemplo, a arma pode se tornar uma arma mágica. Só que com a personalidade... Aí surgem os sabres de luz, né? Exatamente. Só que é um sabre de luz com uma personalidade do elfo. Mas, claro, o sabre de luz pro Jedi fazer, ele tem que pegar a pedrinha lá específica e colocar, e a pedra tem a ver e tal. Então, mas imagina que os caras têm um sabre de luz, só que o sabre de luz conversa com eles e influencia eles. Sabe? Que foda. Então a gente não pode dizer que o elfo é nota 10, mas a gente pode dizer que o elfo é joia. Pois é. Pelo menos. Que merda. No mínimo, legalzinho, mas joia com certeza. Joia com certeza, pois é. Mas olha só,
Isso é interessante. Então, na estrutura, na essência do elfo, em sua criação, os elfos, eles são minerais em essência e... É isso? É isso, basicamente. Segundo a gente não sabe com certeza. Mas o jogo ainda. Exatamente. O jogo não afirma categoricamente uma coisa assim, tipo, eles vieram de tal. Mas, segundo as lendas dos elfos, eles vieram de um meteoro, cara. Eles são tipo aliens. É tipo, é um meteoro que explodiu, se dividiu em milhares, sei lá, centenas de milhares de pedacinhos. E esses pedacinhos, esses fragmentos, cada um deu origem a um elfo. Caralho, que bizarro, cara. Então. Isso, foi mal, eu tô indo pra um caminho aqui que eu já... assim, é porque eu acho, quando eu gosto mesmo, Sim. Eu gosto e não tem jeito. E eu meio que vou extrapolando algumas paradas e talvez eu vá até por caminhos que não sejam legais aqui, mas vamos lá. Então, teoricamente, você tá falando que veio um asteroide e dos estilhaços desse asteroide surgiram os elfos. Eles falam que era uma estrela cadente, um negócio no céu que veio... Então, tipo... São fábulas, cara. São fábulas. Até Jesus precisou contar fábulas para as pessoas entenderem o que ele tava querendo dizer. Então, mas, em essência, veio um asteroide, ramificou o urânio, né? Então, os elfos são urânios, eles são radioativos, de certa maneira, por isso que as pessoas... Caralho, então, olha só. Rapidinho. Então, se os elfos são urânio, e eles são radioativos, óbvio que o urânio é radioativo, não é que os elfos vivam muito. As pessoas ao redor deles vivem menos porque elas têm câncer e morrem. Os elfos estão matando todo mundo, na verdade, né? Os elfos estão matando todo mundo, filho da puta! Sacanagem! Não era por aí que eu queria ir. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: existe, então, esse meteoro que se estiçalhou, não, mas estraçalhou. Isso. Estilhaçou, acho que seria melhor. Os estilhaços criaram os elfos. Então, cada estilhaço você deriva um elfo dali. Isso pode remeter, de certa maneira, a uma consciência coletiva? A gente pode partir de um ancestral que tem alguma coisa assim? Sim. Tanto que os elfos, eles têm uma ideia de que todos eles fazem parte da deusa deles. E a deusa deles é como se fosse... Que chama... a dama dos estilhaços. E a dama dos estilhaços é como se fosse a originária de todos os elfos. Quer dizer, seria tipo o meteoro. Isso me lembra... Isso não tem a ver com Final Fantasy VII, talvez? Que tem uns caras que vêm do... Tem a ver com Gaia também, né? Então. Caralho, pode crer, cara. E tem a ver também com Pandora, né? Com o universo Pandora, que eles estão meio que conectados com a mãe Terra. Sim, não é Mãe Terra que eles chamam lá, né? Mas todos eles fazem parte do mesmo ecossistema, que a gente tem a ver com a gente também, né? De certa maneira. não que a gente tenha a ver. Olha só, não vamos dizer que não também, porque o Eric von Däniken, antigo escritor que tá vivo aí, não sei se já morreu, que escreveu Eram os Deuses Astronautas, né? Tem uma teoria aí, uma teoria, hipótese, não sei como é que a gente chama isso, de que, né, a vida ela veio carregada num asteroide que virou meteoro, não sei quais as ramificações aí, mas que veio pra Terra e a partir do que ele se chocou com a Terra, a vida se espalhou e começou a proliferar. Eu não sei falar essa palavra. Proliferar. Ou seja, olha aí, a arte imitando a vida imitando a arte. Não sei. Mas, basicamente. Caraca. Mas só não chegamos no cataclisma ainda, meu Deus. Então, vamos falar do cataclisma. É o mais importante. Tecnicamente, a gente passou por um cataclismo porque o asteroide se colidiu com a Terra. Mas seria muito tempo atrás, né? Seria... Mas a história é que quando o rei... o rei de Amiendar, na época, soube que o cara tava com um reino independente, o cara que era o governador dele tinha praticamente declarado independência, ele pega e ele... Só pra lembrar, o rei de Amiendar, ele era corvista ou ele era... Não, ele era da Serp, né? E o Zigofer também é da Serp, né, praticamente. Nisso aí já não envolve mais os druidas e os seguidores do Corvo lá. São os sacerdotes do Corvo, em geral, são mulheres, e em geral elas são chamadas de as Irmãs do Corvo, né? Mas aí, o que acontece? Esse rei, que era o rei Algarod, que esse que é um cara bem, bem lendário na história, ele pega e ele junta um exército gigantesco e ele marcha contra o próprio governador, contra o próprio Zigofer. E aí ele cria uma devastação, ele vai derrotando todo mundo no caminho. Só que aí, quando o Zigofer se vê encurralado, ele faz um ato desesperado. Ele rasga completamente um portal pro plano do caos, pro plano dos demônios. E aí esse portal é chamado de Nexus. E a partir do Nexus começa a jorrar demônio sem parar.
E esses demônios, eles invadem em massa. Esse é o plano dele? Então, é tipo... Que merda! Não, o plano dele é tipo um plano meio que suicida, né? Tipo, Porra! Pois é, mas caralho! Já que ele ia perder, ele pega e fode tudo, sabe? Então... Caralho, pois é, que cuzão, né, cara? Então a Ziggler, como é que é o nome do rei? O Ziggler. Ziggler. É. O Ziggler, ele tava certo. Ele achou certo. Porque o cara, qualquer dor de barriga mais forte, ele ia rasgar um portal, cara. Então. Caralho, bizarro, cara. Tipo, cara... no começo, os demônios, eles invadem com uma força avassaladora, destroem, eles viajam pra uma outra região, destroem completamente o continente. Nesse continente, que é Corvandor... E ele morre, né? O governador morre nisso. Então, ou ele faz algum pacto. Pior que não. Como a força vital dele tava ligada ao Nexus, digamos assim, os demônios veem ele como, de certa forma, um superior. E ele acaba virando o rei demônio. Porra, então é bem bolado. Ele fez um bem bolado. Não, sim. No fim das contas, acaba dando certo pra ele. Só que aí, o que ele faz? Como os demônios eram muito destrutivos, ele começa a segurar a energia do Nexus e ele corta, finalmente, aquela vinda dos demônios. Mas, assim, já encheu o mundo de demônio do mesmo jeito. Mas a pior coisa que veio através do portal, e ninguém sabe o que é isso. É a névoa de sangue. A névoa de sangue, ninguém sabe se é uma coisa geográfica, se é uma criatura... se é, sabe, ninguém sabe exatamente o que é, mas a névoa de sangue, ela é uma névoa vermelha que se ergue da Terra no continente inteiro à noite só à noite. E se você entra nela, você desaparece e depois acham só seus pedaços, assim. Acham você esquartejado, assim. E então a névoa de sangue, Mas ela tipo assim, ela é vista, por exemplo, a névoa de sangue está no litoral. Aí não, ela é uma coisa... Ela cobre tudo. Ela cobre o continente inteiro à noite. Porra! A névoa de sangue é o cataclisma, de certa forma. Porque muita gente morre na época da névoa de sangue. Você só está seguro da névoa de sangue dentro da sua casa. E esse conceito é meio estranho, é uma coisa meio psicológica. Tipo, você tem que estar literalmente no lugar que você mora. Não adianta você viajar e entrar numa outra casa, digamos assim, tipo, no meio do caminho. Você não é ter um teto sobre a sua cabeça, né? Não é estar dentro de um building, de nada disso. Exatamente. Tá na sua Cara, isso é muito bacana, porque tal da ancestralidade, né? Da territorialidade, nacionalidade. Exatamente. Essa névoa, ela só aparece, ela nunca foi vista antes do desgraçado do governador rasgar o portal. Isso, exatamente. E aí, que vem o problema, porque é o seguinte, imagina, todas as vilas, todas as cidades, elas continuam vivendo, entre aspas, normalmente, porque dentro da sua casa, à noite, você tá seguro. E de dia não tem a névoa, de dia é normal. Aí, só que você não consegue viajar para nenhum lugar que seja mais de meio dia de distância, porque você precisa de meio dia pra ir, meio dia pra voltar, porque à noite você tem que estar na sua casa, bem fechadinha. Sim. Então, todo mundo fica completamente isolado. Então, assim, tudo era conhecido antes. Por isso que o Forbidden Lands, quando você vai jogar, ele tem um mapa. E o mapa tá todo revelado no início. Só que todo mundo sabe o que há nesse mapa, o que havia, onde ficavam as grandes cidades, etc. Só que ninguém sabe o que ocorre depois da Névoa de Sangue. Porque assim, a Névoa de Sangue ela fica existindo por 300 anos. Então por 300 anos, todas as vilas estão completamente isoladas uma da outra. Elas não têm contato, praticamente. E depois de 300 anos, a Névoa de Sangue some. E ninguém sabe por quê. E aí a história começa, os personagens começam a jogar mais ou menos um ano e pouco depois da Névoa de Sangue sumir. Caralho, que legal. E aí eles estão redescobrindo o continente, porque o que é que tem nesse continente, que assim, ocorreu durante esses 300 anos em que a Névoa de Sangue dominou completamente. Porque assim, a humanidade em geral, os elfos, os anões, eles não conseguem viajar pela Névoa de Sangue, mas existem criaturas que conseguem. Então os demônios conseguem viajar. Tá. E... Justo, né? Exatamente. Tem uma raça única, né? Uma ascendência única dentro do jogo que dá pra jogar com ela, que são os lupinos. Os lupinos é como se fosse, imagina tipo um lobisomem mesmo, só que permanentemente naquela forma híbrida de humano e lobo. Os lupinos, eles conseguiam viajar pela Névoa de Sangue, só que só dentro da floresta. Pode ser... Mas os lupinos, eles nascem lupinos ou eles são transformados em lupinos? Eles nascem lupinos. Eles nascem lupinos. Tá, então 2 lupinos fazem, né, suas relações, não sei se tem criança ouvindo. Isso. E seus pais transam, tá? Se você é criança ouvindo. E nasce um lupininho, é isso mesmo. E nasce um lupininho, isso. tá. E o...
Seus pais transam e vem uma cegonha trazer o Lupino, é isso. Transar é só um adendo prazeroso. Então, exatamente. É só um extra. Que a Amazon Prime tá até desbancando agora, tá complicado pra cegonha. Complicado. E o que acontece? Mas o pior de todos, assim, é tipo, olha que eu falei que os demônios viajam pela névoa, mas o pior de todos é uma ordem... exatamente. É uma ordem que chama a Irmandade Enferrujada. É que individualmente eles são chamados de Irmãos Enferrujados, né? A Irmandade Enferrujada, ela é uma espécie de igreja maluca e feita por humanos que os membros dela conseguem viajar pela névoa. Ou seja, a crença deles faz com que eles consigam a habilidade de andar eles alegam que é pelo seguinte, eles idolatram um deus chamado Ferrugem e a esposa desse Ferrugem, a consorte dele, que é uma deusa também chamada Remy. E eles dizem que a névoa é uma manifestação da Remy, e por isso eles conseguem viajar nela normalmente. Na verdade, assim, teoricamente, por eles conseguirem viajar, talvez eles não estivessem errados, mas não explica exatamente por que, por exemplo, os lupinos conseguem viajar, porque os lupinos não idolatram Remy, não tem nada a ver. Mas é o que eles acreditam. Mas, por exemplo, eu posso ser um humano, eu sou um fazendeiro. E aí eu posso entrar, eu como jogador, tá? Eu sou um guerreiro. E eu posso não começar o jogo como um seguidor, um sacerdote férreo. Mas eu posso me transformar eu posso entrar pra essa religião durante o jogo? Pode. É que o problema eu vou é que adquirir os poderes? Não. Adquiriria? Não dá pra saber mais, porque a névoa não existe mais, né? Sim, exatamente. A névoa não existe mais. Mas você até poderia entrar. Porque o que acontece? A Irmandade Enferrujada, como ela era a única que conseguia viajar, ela ganhou muito poder durante esses 300 anos. Então, eles recrutaram muitas pessoas em diversas vilas, eles forçavam as pessoas a pagarem imposto de proteção pra eles. Então, tipo... Cara, mas olha só, olha que bizarro, imagina só, Gustavo, tu tá... Eles são os mensageiros, você tá na tua casa, tá? De noite, imagina os 10 primeiros anos dessa bosta. Sim. Tá? Várias pessoas, milhões de pessoas devem ter morrido até nego entender que você tinha que estar em casa. Primeiro, não começar aí. Um holocausto aconteceu. Sim. Morreram milhões de pessoas. Beleza, você fala assim, puta, é verdade. Não dá pra sair, não dá pra ficar em outro lugar que não no seu próprio lar. Não há melhor lugar do que o seu próprio lar, né? Aquela frase clássica da Disney. Ótimo. Aí você, puta, beleza. 10 anos depois de você ter entendido isso e de toda a sociedade ter se adaptado a esse novo estilo de vida bizonho, um cara bate na sua porta. Sim. Didi, tá aí? Tipo, no meio da madrugada. Caralho! Não, mas peraí. Mas esse não é um cara normal. O cara que vem, o cara da Irmandade Enferrujada que ele vem bater na sua porta é o seguinte. Primeiro que ele vem vestido com uma armadura completamente enferrujada. Segundo que ele sempre tem alguma alteração bizarra corporal. Tipo, o cara tem outro rosto crescendo na nuca, ou um braço a mais saindo, sabe? Os caras começam a ter umas alterações corporais. E outra coisa, a Irmandade Enferrujada, os caras são escroto pra caralho. Os caras, eles chegam lá e aí eles falam assim, beleza, eu quero que você me paga dinheiro, tal, e a sua filha, que a gente vai sacrificar ela. porque o sangue é sagrado pra ferrugem, né? Porque o sangue tem ferro, e eles derramam sangue como uma coisa sagrada. Caralho, não pode levar o sino. Leva o sino da igreja. Leva o sino, filho. Não, isso... Tem mais ferro do que no sangue da criança. Não. Mas o sangue humano é bem mais precioso. E aí... Como é que é o nome daquela doença da ferrugem que você pega quando se corta no ferrugem? Tétano. Tétano. Será que tem alguma coisa... Não, agora eu tô pensando. Sei lá. Os caras têm um tétano no nível agressivo e eles conseguiram, né, uma imunidade contra o tétano. Talvez os caras tenham a vacina pro tétano. Se eles têm o tétano, eu não sei, cara, mas que eles transmitem sim, porque as armas dele também são sempre enferrujadas, eles acham o máximo isso. O que não dá muito pra entender. Pois é meio paradoxal, porque a ferrugem é uma parada complexa pra mim. Sim. Porque a ferrugem por si só, ela corrói as armas, né? Sim. Ela corrói a armadura, ela é péssima pra isso. Mas ao mesmo tempo, ela acrescenta um veneno no seu armamento, na sua armadura, o que é ótimo pro cara que tá no combate. Mas o cara que tá no combate não sei se é tão importante. Assim, você vai matar o cara de tétano, vai demorar semanas depois de você ferir ele, né? Então... Mas é que tá, você não precisa vencer o combate agora. Tá. Você pode dar uma... Parou, era só brincadeira, tá? Deixa quieto, tá tranquilo, vai lá. Aí tu mete o pé, e aí 3 semanas depois, chega lá... Didi, o cara morreu. Finalmente. O cara morreu de tétano, né? Não, mas se fosse isso, porra, o cara, sei lá, esfrega cocô na arma e mata o cara de infecção em 2 dias.
Isso acontecia mesmo, né, cara? Então, exatamente. É verdade. Aí... Caralho. Mas acho que não é essa a intenção. Voltando, né? Voltando. Então, enfim. Adivinha quem é o líder da igreja da Irmandade Ferrujada? Porra, quem é o líder da igreja, puta? É o Rei Demônio. É o Rei Demônio? É o Ziggler, cara. Eles acham que ele é uma manifestação, um avatar. Então, tipo, o que acontece? O Rei Demônio... Esse cara é genial, que cara. domina um monte de demônio e tem um exército de maníaco fanático que consegue viajar pela névoa, sabe? Esse cara é genial. Esse cara é um empreendedor genial. Se ele vivesse no mundo real, ele estaria milionário. Porque, olha só, o cara ele percebe que o povo precisa se unir. Sim. O que ele faz, né? Teoria do Dr. Manhattan. Vamos trazer uma lula gigante, sei lá, vou trazer os demônios. Trouxe os demônios. Pô, tá fudeu, não sei o quê. Ele, no início, ele percebe que ele precisa entrar com força nesse lance pra fazer a galera se unir. E ele assume o cargo de Rei Demônio. Vou investir forte nessa tal de forte. demônio aí. E aí ele fica no controle pra os caras também não serem muito agressivos, né? Pra não dar poder suficiente e tal. Vamos administrar melhor isso aqui, com rédeas curtas. Uhum. E aí, pra dar esperança pra população, olha que filho da puta. Pra dar esperança pra população, ele cria uma religião. Sim. E ganha dinheiro com isso. E Sim. puta, cara, genial. Mas cara, é que assim, tem tanta história que rola ainda, porque assim, isso que eu falei sobre o cataclisma e tal, e quando a condição que começa o jogo, isso é basicamente o início do jogo, que você vai ter lá nos manuais básicos. Aí, junto com o jogo original, quando ele saiu lá fora, porque ele é sueco, né? Ele saiu com uma campanha prontinha, uma campanha inteira. A gente tá com a campanha no financiamento coletivo, inclusive no Late Pledge já vai começar muito próximo de pegar a campanha. Não, só pra quem não sabe, a campanha está no Catarse. Ela já foi um sucesso, porque ela já, bateu a meta dela maravilhosamente. Teve um número realmente bem expressivo, cara. Foi muito legal. Já alcançou as metas extras. Inclusive vai ser em capa dura os livros, porque bateu a meta extra de capa dura, tudo isso. E agora tá abrindo eles estão dando mais um mês, estendendo esse financiamento coletivo pra galera que não sacou, que não investiu, não fez a compra no início, né? Não fez a contribuição no início, possa correr agora pra aproveitar, porque, cara, quem manja de crowdfunding sabe que os preços de crowdfunding normalmente são diferenciados. Sim. E não só os preços, mas na maioria das vezes as benesses que você recebe quando você entra, né, no momento... É igual comprar um apartamento na planta. Quando você compra um apartamento na planta, você tem tudo diferenciado. Sim. O seu apartamento vem com varanda gourmet, você recebe às vezes uma vaga a mais, sabe? Sempre tem uns benefícios do que a galera que compra depois de pronto. Porque é aquela galera que tá junto que compra o barulho. Sabe? Basicamente seria isso, porque assim, os livros básicos, que é o que compreende o kit básico, ele vem 2 livros, que é o livro do jogador e o livro do mestre. O livro do jogador, ele vem com tudo que você precisa pra jogar, vem com as magias, vem com os talentos, vem com tudo com as ascendências, né, que seriam as raças dos personagens, as profissões, que é a mesma coisa que as classes, e assim por diante. E o livro do mestre, ele vem com tudo que você precisa pra mestrar. Ele vem com um bestiário de monstros gigante, ele vem com aventuras prontas, ele vem com regras próprias pra mestrar, várias coisas assim. E além deles, vem uma campanha que é um livro com uma aventura gigante, que é essa campanha que chama Expurgo do Corvo. Expurgo do Corvo. E o Expurgo do Corvo, é essa campanha que a gente tá quase alcançando, essa aventura, digamos assim. Só que não é certo falar que é uma aventura, porque, cara, é uma campanha, é uma aventura gigante. Ela é uma aventura, é um livro de 200 páginas. Caralho, que foda, cara! E é um livro, assim, pra começar como pé rapado e terminar como herói épico. Caraca, cara. Olha só. Não, e uma parada que eu acho bacana, que a gente nem falou ainda do sistema, a gente ainda tá no iniciozinho desse papo sobre Forbidden Lands. Não, e pra mim, problema nenhum. E se alguém não tá gostando, meu irmão, desliga e foda-se, sabe? Sacanagem, fica aí que é bom, tu vai entender. Eu tenho que ser mais cordial com o pessoal que ouve. Tá. Mas o lance é... O Forbidden Lands, ele tem uma pegada muito mais de survival do que de qualquer outra coisa. Sim. Você pega os RPGs mais tradicionais, o Dungeons and Dragons, o Tagmar, foi mal que eu amo o Tagmar, tá? O Tagmar, entre outros sistemas, você normalmente cria um herói. Sim. E esse cara, ele é distinto da sociedade. Ele tem mais poderes, a constituição básica dele já é diferenciada dos outros personagens dos outros seres da mesma raça. Por exemplo, se você vai jogar com um humano, o seu humano, ele é diferente de um humano normal. Você é um herói, você já nasce
destinado a se tornar um herói. Você pode morrer no meio do caminho, mas você estava destinado pra isso. Então, a expectativa é que você faça grandes feitos, né? Sim. No Forbidden Lands, não. É. No Forbidden Lands, você é um cara... Só se você sobreviveu bastante. E demora. Cara. Pois é, mas o lance é, qualquer pessoa que sobreviva bastante no Forbidden Lands está apta a se tornar um ser como você, uma grande persona, né? Adquirir Sim. as habilidades que você tem. A base do seu personagem não é a construção de um herói. Você não é um super ser. Você não é um cara diferenciado. Você é só mais um explorando aquele mundo devastado. No início, os jogadores, eles são praticamente saqueadores mesmo. Eles são, gente que não aguenta mais ficar na vila onde eles nasceram, porque tava isolado. E aí, um ano atrás sumiu a névoa de sangue. Aí o cara assim, porra, eu vou sair e conhecer o mundo. Deve estar cheio de ruína pra saquear. Deve estar cheio de cidade antiga, devastada, cheio de riqueza, sabe? Os caras estão... Posso dar uma dica? Os caras estão Uma nessa dica mesmo. de mestragem? Oi? Dica de mestragem aí, uma dica de aventura pro Fala. mestre novato. Assistam o filme A Vila, do Shyamalan. E façam exatamente a mesma coisa. Bota a galera na vila, quando eles saem, tá um mundo moderno. Tudo real, com videogame, com Nintendo Switch. Ô, mano, você tá fantasiado de guerreiro aí, mano? Tipo e isso. acaba a aventura ali, assim, quando a pessoa encontra a outra, assim, acabou. E essa é a super aventura. A grande aventura da vila é os caras conseguirem antibiótico, lembra disso? No filme. Irado, Nossa. cara, é magnífico. Voltando. Como ele tem um sistema, assim, que se você sobreviver bastante, você vai começar a ser, assim, pesadamente recompensado, ele pensa em coisas como, assim, você criar sua própria fortaleza. Então, por exemplo, no próprio livro do jogador dele, ele vem com regras bem específicas, assim, pra você recrutar pessoas nas vilinhas, pra você criar... Aí você pode, por exemplo, você limpou uma dungeon ou um castelo, assim, você chegou lá e matou os inimigos que tinham lá. Cara, você toma aquele lugar e a partir de lá você começa a construir sua fortaleza, sua nova cidade, porque... As coisas estão se renovando agora. E é a oportunidade dos personagens. Eles estão no momento, na hora certa, no lugar certo, digamos assim. Pra começar a construir coisas novas. Então, tipo, eu vou criar uma cidade nova. E aí você pode... Porra, eu vou construir uma ferraria e eu tenho que contratar um ferreiro. Aí esse cara agora faz arma pra mim. Ou esse cara evolui as coisas pra mim. E é assim por diante. E tipo, você pode... Cara, tem muita coisa que você pode criar pra... Desde, assim, fortificações, coisas de defesa... Até padaria. Olha, que Cara, o livro básico, ele já vem prevendo a instalação e a criação dessas fortificações, dessas construções e tal, né? Já, ele já vem com as regras, já vem com um monte de fortificação já pronta, um monte de prédio, essas coisas. Quanto custa cada prédio, qual custo das Isso, qual o benefício que ele dá e tal. E aí você vai construindo as coisas, e aí que é meio que pra você virar um lord mesmo, assim, né? Quando você tá bem evoluído. Porque, assim, por exemplo, na campanha, a campanha do Expurgo do Corvo, ela tem 200 páginas, ela tem coisa pra caramba acontecendo, tem inimigo pra caramba, uns personagens super épicos. Por exemplo, na capa do Expurgo do Corvo, se vocês forem dar uma olhada, ela tem 2 personagens. Um é a Virelda Bloodbeak, Virelda Bico de Sangue, né? Que é ela é uma druida que idolatra o corvo, e a outra personagem, que vocês podem ver como uma armadura em chamas, Ferrali Terramalda, ela chama. Ferrali é uma posição, né, como se fosse padre, sabe? Ferrali, ela era da igreja do Ferrugem, ela era da Irmandade Enferrujada. A Terramalda, no passado, ela foi uma guerreira humana que caçava anões, e ela tinha uma armadura que era um artefato, que era uma armadura, assim, quase impenetrável. E quando os anões capturaram ela, e eles não conseguiam abrir a armadura pra matar ela, eles pegaram e jogaram ela em cima de uma fogueira. E ficaram assando ela enquanto eles faziam festa ao redor. E aí, o que aconteceu? Ela enquanto ela queimava dentro da armadura, ela implorou para o deus dela, pro Ferrugem, que ela queria se vingar daqueles anões. E aí, ela conseguiu se libertar das amarras, se levantar em chamas, e ela massacrou todos os anões em chamas. E aí depois, agora ela é tipo um morto-vivo preso dentro de uma armadura, pegando fogo, que anda por aí... Dor inacreditável. Que anda por aí atacando todo mundo. E ela, tipo, tá viva há mais de 300 anos. Viva assim, né? Ela é um morto-vivo. Andando por aí há mais de 300 anos, causando caos. Então, e no fim da história, você pode... Imortal, de certa maneira. Você pode tomar a decisão que você quiser. Você pode, por exemplo, o grande vilão da história aqui é o Zigglefer.
E a ideia da campanha é que você entre em rota de colisão com o Ziggofer. E no final, você pode, tipo, beleza, você pode se aliar a ele, você pode trair ele, você pode fazer um monte de coisa, ou você pode atacar ele. Então, o Ziggofer, ele continua vivo. Sim. Mesmo depois da névoa tendo acabado, e é visível, tipo assim, a galera sabe o local onde ele tá, tem um reino, uma cidade específica. Ele tem uma cidade na cidade que é a cidade da Irmandade Enferrujada. Que é a cidade originária deles, o templo originário deles, dessa cidade. Mas é claro, mas você tem toda razão. Perdão, eu tava fazendo uma confusão, porque assim, a partir do momento em que a sociedade ruiu, a sociedade enferrujada, ela assume como, sei lá, talvez a única esperança, a única entidade, o único órgão que é capaz de unir o mundo, né? Unir a Terra ali, o globo, né? Sim. Porque ela é a única capaz de viajar e é a única capaz de se comunicar com os humanos, porque os lupinos, puta, bate um lobo na tua porta, e aí tu vai abrir. Então, todo mundo tem extrema desconfiança deles. E aí, o legal é que, assim, a ideia do final é que seja um clímax. Principalmente se os jogadores vão enfrentar o Ziggofer, tipo, de igual pra igual. Porque a ideia é que eles levem um exército que eles criaram, e mais os aliados que eles fizeram, porque você pode fazer aliados entre diversos povos, entre os orcs, entre os elfos, entre todo mundo que você imagina, entre os anões. Cara, eu acho isso muito maneiro. A minha maior campanha que eu joguei na vida foi uma campanha de 12 anos, uma campanha de Tagmar. Então. E essa campanha de Tagmar, ela foi o mesmo personagem. Eu joguei com um personagem chamado William Wallace. E ele. Olha que merda, foram 12 anos, mas eu só cheguei ao nível 8. E a galera meio que ficou toda mais ou menos assim, nível 10 e tal. A gente jogava num outro esqueminha, tá? A gente não computava ponto de experiência da mesma maneira e tal, bem que seja. Mas o ponto é, o que a gente mais gostava de fazer era que cada um chegou a um momento de glória tão grande no território, as pessoas viam os personagens como salvadores, ou como benfeitores, ou não, ou como maléficos e tudo mais. E a gente começou a ter tanta grana, que a gente começou a ter feudos, a gente começou a ter regiões nossas. Então. Ao ponto da gente, todos os jogadores se juntarem e comprarem um estado. A gente tinha um estado nosso. Basicamente é isso. Cara, e foi muito maneiro porque a gente teve que... O Tagmar, ele tinha um microsistema de batalha campal, né? Depois eles reformularam esse sistema de batalha campal por 2. Inclusive eu tive uma pseudo-ajuda. Eu dei uma pseudo-ajuda na época que eles fizeram. Começaram a fazer esse sistema de batalha campal. E logo depois que eu comecei a ajudar, eu comecei a atrapalhar e fui banido do projeto. Então, isso é verdade, cara. Eu era moleque também, quando começou. Moleque assim, né? Devia ter, sei lá, 15, 16 anos. E não era nem ficar zoando, cara. Bem, não veio o caso agora. Não vou me dispor com a galera do Tagmar. Mas o ponto é, eu sempre gostei muito dessa estrutura. Então, o nosso RPG... ele sempre teve muito desses detalhes que os livros clássicos, apesar deles darem um suporte, tipo assim, quanto custa pra você ter um castelo? Custa X. Quanto custa pra você ter um forte? Custa Y. Eles não entravam em coisas mais detalhadas. Por exemplo, vou contratar um pedreiro, por exemplo, ou vou subir uma parede de rochas, qual a espessura. Esses detalhes de você poder construir a sua própria fortaleza do jeito que você quiser, não era tão bem explorado, né? Como parece ser em Forbidden Lands. E isso, pra mim, puta, cara, é uma coisa tão maneira de saber que é possível de eu jogar um jogo que isso esteja previsto nas regras, eu possa simplesmente trabalhar em cima de... Nossa, cara. Importante, antes da gente falar sobre explorar uma região, o Forbidden Lands, ele usa um sistema de exploração muito legal chamado X-Crawl, que é um sistema de explorar onde o mapa, ele surge no momento que você está explorando. É que quando fala dessa maneira fica parecendo que é tipo Fog of War, né? Mas não é exatamente isso. É que assim... não é exatamente, mas tem um pouco também. Tem. Não, com certeza. É assim, o mapa ele tá meio que revelado, mas revelado só a parte geográfica. Você sabe onde estão as montanhas, você sabe onde estão as florestas, você sabe onde estão os rios e você sabe onde está o mar. Você sabe o que existe lá, mas assim, você não sabe o que você vai encontrar em cada região. Porque faz mais de 300 anos que ninguém anda por lá. Então você não sabe que tipo de ruína, ou cidade, ou tribo, ou as coisas mais malucas que você pode imaginar que você vai encontrar por lá. Então, olha por só, isso que você vai revelando. 300 anos... E 300 anos, Gustavo, é possível até que a parte geográfica mudasse, né? Sim. Dependendo das aberrações e dos seres que passaram por ali, dos cataclismos, né? A gente falou, antes de acontecer o cataclismo da névoa, teve a porra do asteroide lá que caiu, do cometa. Depois as bestas, os demônios invadiram e tal. O que esses caras fizeram na Terra? Seria até possível que a parte geográfica se alterasse também. Sim. Mas acho que fica mais interessante porque, assim, a partir do ponto
que você passou, a sua sociedade, a sua micro-sociedade, passou 300 anos enclausurada na sua vila, e você sai, tudo que existia antes, todo o conhecimento que existia antes, ele vai se perder de alguma maneira. Então. O que esperar do desconhecido? Você não sabe se a vila tá lá. Sim. Você não sabe se aquele posto comercial ainda é um posto comercial. Exatamente. Não, e as coisas elas mudam em cataclismas grandes também no Forbidden Lands. Porque, assim, quando termina o Expurgo do Corvo, começa a outra campanha, que seria pra você jogar com novos personagens, que é uma campanha que a gente até pretende lançar depois. Não faz parte ainda dessa campanha que a gente tá fazendo. Mas é uma outra aventura que a gente pretende fazer, talvez, outro financiamento e tal, mas mais pro fim do ano, que se chama Vastidão Glacial. A Vastidão Glacial, ela ocorre depois que termina o Expurgo do Corvo, que os eventos do Expurgo do Corvo acabam fazendo com que aquela região dos elfos, onde os elfos ressuscitavam, que é chamada de Steel Mist, que é tipo névoa estática, sei lá como vai ser a tradução, mas... Parada névoa. A parada névoa. Então, a Steel Mist, ela era uma região que ninguém conseguia passar. E aí, de repente, ela some. Essa região abre. E aí, você tem acesso a um novo continente, que é a Peraí, mas ela abre, tipo, a névoa cede? Isso, a névoa some. E aí, tá. todo mundo de Corvandor tem acesso a uma nova região, que é a Vastidão Glacial, que é tipo um continente meio ártico, assim. E esse continente meio ártico, ele tem sua própria história. Na Vastidão Glacial tem a história dos antigos reis élficos, que eles foram soterrados em uma cidade de gelo, e eles estão vivos e vingativos até hoje, sabe? E eles estão retornando, assim. Então, tipo, tem a própria essa é a história da outra campanha. Mas a campanha do Expurgo do Corvo, ela já compreende uma história gigantesca. Só pra... vou dar um spoiler, hein, dessa campanha, que é muito da hora, que eu acho. Que é assim, tem um local de aventura que tem meio que uma side questzinha desse local de aventura que muda um negócio gigante no mundo. Que é assim, no universo Forbidden Lands, ele tem dragões, só que os dragões são meio feras, meio bestiais, assim. Eles não são inteligentes, nem nada disso. Eles são fortes pra caramba, tal. Mas eles não são o tipo de dragão que você conversa, tal. E aí, porque no passado, a mãe dos dragões, que é chamada de Skarne, que era uma dragonesa que deu origem aos dragões, ela foi morta. E ela era tipo um dragão desses inteligente e tal. Só que os dragões são meio que malignos, né? Meio predatórios, digamos assim. Aí, você começa a fazer uma side quest dentro de uma história que é numa cidadela de anões lá. E aí você começa a descer pras profundezas, você encontra uns anões que são muito antigos, assim, uns anões são meio anões albinos, assim, que são anões que nunca sobem pra superfície, eles são E aí eles vêm e eles pedem ajuda pra você, porque é o seguinte, eles estão guardando um negócio que eles foram incumbidos a guardar há mais de 1000 anos, eles não aguentam mais isso, eles não querem mais. Aí quando você desce lá pra ver o que é que eles estão guardando, cara, é a dragonesa presa por uma rede feita por um deus. Olha! E aí, caraca, você decide se você reforça a rede que tá prendendo ela ou se você solta ela, cara. E se você soltar ela, cara, ela é um dragão do tamanho de uma montanha. Se você solta ela, o buraco dela saindo forma uma cratera no mapa. É legal que assim, o mapa vem junto com um monte de adesivos juntos com o mapa. É Legacy, né? Se ele vai sendo alterado. Exatamente. É meio que como se fosse um board game de Legacy. Você vai alterando, tanto que o mapa é dupla face pra você poder jogar 2 vezes. 2 campanhas diferentes. Olha, que legal. Que é a mesma coisa dos dois lados. E aí os adesivos vêm repetidos também. Então, tipo, vem os adesivos de cidades que você encontra, você coloca, porque elas podem ser em locais diferentes e tal, e você vai marcando. Caraca, e aí um dos adesivos é uma cratera, que é a cratera de onde saiu a Skarne, a dragonesa. E se você libertou ela meio que vira um aliado dos personagens, assim. E, assim, em termos, né? Porque ela ainda é extremamente predatória. Isso já é spoiler agressivo, agressivo. Então, só que assim, foda, o mundo vai ter que lidar com essa nova ameaça, que é um dragão monstruoso que vai dar à luz a diversos dragões que atacam todo mundo. E maneiro. os jogadores vão ter que lidar com isso. Só que em troca, eles, lógico, que vão ter coisas bem legais. Por exemplo, eles podem ir pra batalha final contra o Zigglefar montada num dragão tamanho de uma montanha. Ah, ninguém gosta de montar um dragão. Que coisa horrorosa. Então. Montar um dragão do tamanho de uma montanha. Ninguém em seus maiores sonhos jamais pensou.
Olha, acho que eu vou cavalgar aquela montanha maravilhosa com asas ali. Caraca, que irado, cara. Então, Caraca. Cara, Gustavo, foi um a spoiler gente meio já... agressivo, mas é que assim, cara, tem coisas nesse nível, tem outras coisas que ocorrem que são nesse nível. Eu escolhi um médio, não escolhi nem o melhor nem o pior. Um médio? É, Nossa. é um médio. Não Imagina é mais as legal. outras montanhas, então, que tu vai cavalgar, maluco. Caraca. Não, tem umas coisas muito da hora, cara. Assim, o mapa não tem jeito. O mapa você tem que usar, faz parte da estrutura do jogo utilizar o mapa. Mas ele vem com diversos outros adereços ainda que não são obrigatórios, mas são sensacionais. Tipo, a coleção de dados próprios dele, que ela ajuda você a jogar, porque os dados eles são divididos em cores. E assim, no Forbidden Lands você usa só D6, mas você usa... Sim. Você joga junto D6 de cores diferentes, porque cada cor representa uma coisa. Uma cor representa atributo, outra perícia, sabe? Sim, é por aí. Sim, legal. E aí outro acessório legal pra caramba é o deck de cartas, né? O deck de cartas do Forbidden Lands, ele serve tanto pra você fazer iniciativa, porque a iniciativa é mais rápida com carta, que é só comprar carta, e que são, por exemplo, 10 cartas de iniciativa. E mais vem as cartas também de artefato. Se você acha um item mágico, os itens mágicos em Forbidden Lands eles são únicos. Eles são coisas assim... não existe item mágico genérico, só existe item mágico ferrado, assim. Tipo, sempre é muito bom e ele sempre tem nome próprio, alguma história por trás daquele item mágico e coisa assim. Então, tipo, os itens mágicos são chamados de artefatos mesmo. E os artefatos, eles vêm dentro do deck, vêm cartas de artefatos. Se você tem um artefato, você recebe a carta. E aí você fica com ela junto com a sua ficha. E aí você sempre tem acesso aos poderes do artefato lá na carta. E é esse esquema mesmo. Só que Forbidden Lands ele foi feito pra você usar o mapa, pra você se mover no mapa. Ele tem diversas regras, tanto sobre a movimentação, encontrar caminho, sobre sobrevivência, tipo caçar, pescar, encontrar água, porque isso é tudo relevante dentro do jogo. Como ele tem um sistema de regras que beneficia se você não quiser jogar com miniaturas também. Não, miniaturas mesmo, tipo num grid, sabe? Tipo, quadradinho. Sim. Porque aí ele tem umas regras que ao invés dele dividir as distâncias em métrica específica, por exemplo, 1,5 m, 3 metros, que nem o D&D faz, ele divide em uma métrica genérica, que é assim, ao alcance das mãos, perto, depois próximo, é alcance das mãos, aí depois é perto, aí depois é próximo, aí depois é longe, sabe? Então, por exemplo, ao alcance das mãos, você consegue acertar qualquer pessoa com uma arma corpo a corpo. Perto, você consegue acertar a pessoa com uma lança, por exemplo, que é uma arma comprida, né? Tá. E aí, tipo, próximo e distante, você precisa usar uma arma de projétil. Você precisa usar um arco e flecha, você precisa usar uma besta, uma coisa assim. Então, você só usa isso, pra saber onde os personagens estão, e você não precisa colocar exatamente eles em posições, assim, específicas. Você simplesmente sabe quem tá perto de quem, sabe? Pra gerenciar, e aí você não precisa, tipo, movimentação muito específica. Facilita pra cacete, né? Facilita pra cacete. Exatamente. Tipo, eu me movo 3 metros e aí sabe, não tem isso. Então, especificamente. Ele tenta deixar mais rápido, né? Desse jeito. Eu acho que, na parte das regras, já que a gente começou a falar de combate, eu acho que o que mais diferencia, que o pessoal vê, assim, uma diferença absurda, no Forbidden Lands ele não tem ponto de vida. What? Exatamente. A gente que tá acostumado com todos os RPGs do mundo, né? RPG eletrônico, RPG... Por essa eu não esperava. Exatamente. O sistema do Year Zero, que é o sistema que Forbidden Lands usa, que ele é um sistema genérico que no Forbidden Lands ele foi adaptado pra ser medieval, tem suas próprias regras medievais, tal, é legal. Mas ele começou lá com o Mutante, que é aquele RPG pós-apocalíptico. No sistema do Year Zero, você toma dano no atributo. Então, ao mesmo tempo, cada um dos seus atributos é ponto de vida. Então, assim, você tem 4 atributos, que é lá, força, agilidade, astúcia e empatia. Aí, cara, isso é muito desesperador, cara. Então, aí se você zera a força, aí você tá ferido. Você tá, tipo, você pode tomar um ferimento grave, ou você pode até ser morto. Se você zera a agilidade, você tá exausto, você tá cansado. Aí você só não consegue se mover, na verdade. Se você zera a astúcia, você tá confuso ou com medo. E a ponto de ficar, assim, inútil também.
E se, por exemplo, ataques de medo, tem muito monstro que tem ataque de medo. Ele causa medo. Então, ataque de medo, ele diminui a sua astúcia. E em empatia, você tá estressado. Quando você tá zerado, você tá tendo, tipo, uma... Como que eu vou dizer? Uma explosão emocional. Quando zera a empatia, você tem que... Breakdown, de certa maneira. Exatamente. Ou você fica emocionalmente catatônico, assim, tipo, você não... Você para de reagir, você não fala com ninguém, você só anda, assim, seguindo o grupo, por exemplo. Ou você tem uma atitude violenta, você começa a quebrar, não precisa ser assim violenta contra seus aliados, nem nada, nem... Você começa a quebrar coisas, assim, sabe? O cara começa a chutar cadeira, umas coisas assim, sabe? Fazer uma birra. Sim. Então. Cara, maneiro, isso combina muito com o universo, hein, cara? Essa Sim. parada meio de survival que você tem que explorar e tal. E Nossa, que é maneiro, muito cara. fácil você tomar dano nos atributos, só que ao mesmo tempo também é fácil você recuperar, então ele compensa bem nesse sentido. Legal. Porque, assim, uma das coisas interessantes é que, assim, quando você... Ele tem um sistema de jogo que é... Quando você faz os testes, você joga D6, né? Cada vez que você tira 6, você tem um sucesso. Ok, se você tirou um 6, já foi sucesso. Se você não tem nenhum sucesso, você tem a opção de rerolar os dados. Se chama forçar a jogada, isso. Se você escolher rerolar os dados, qualquer um que você tire... Na segunda jogada, ou que seja um remanescente da primeira, por exemplo, se você tirou um na primeira, você tem que deixar. Nos dados de atributo, especificamente, você toma dano naquele atributo, porque você forçou a jogada ao custo de tomar dano no atributo. Por exemplo, você tá tentando dar um golpe com a espada, e você não conseguiu, aí você fala, eu quero forçar a jogada. Aí você deu um golpe tão forte, por exemplo, que isso causou um dano em você também, sabe? Você pode ter, sei lá, tipo, atingido o cara de mau jeito, alguma coisa assim. E isso também pode dar dano no item, porque os itens, eles dão dados pra você jogar junto com o atributo e a perícia, né? Você sempre recebe dados de item. Por exemplo, a espada ela vai dar 2 dados de dano. E esses 2 dados, se você tirar um neles quando você tá forçando a jogada, você tá causando dano no item. Nossa, e aí, mas se você acerte, então, ele causou dano... Não, mas isso é assim, cara. Se você escolheu forçar a jogada, quer dizer, é uma... na jogada forçada, tá? Isso, é um custo, é tipo um risco e um risco de recompensa ou de falha, né, também, porque se sua falha será muito pior, mas você tem a chance novamente de ter sucesso naquela jogada. Olha, cara, pelo que eu vejo, pelo que eu assisti das lives da galera jogando Forbidden Lands, pelo que eu vi das pessoas falando sobre isso, eu acredito que as jogadas forçadas, elas sejam usadas com muito mais frequência do que você tá fazendo parecer. Sim. Então eu acho que sim, elas são o que vai ter de item danificado sim. vai ser bizarro e a quantidade vai ser altíssima. Não, tem bastante. Até porque uma das fontes pra você usar magia com os personagens que tem magia, tipo druida e feiticeiro, e pra você usar manobras especiais com o guerreiro, com o ladino, com o caçador, e com as outras profissões também, você precisa gastar ponto de força de vontade. E você ganha ponto de força de vontade tomando dano no atributo, ao forçar a jogada. Então, tipo, tem uma recompensa por você tomar o dano no atributo. Revés, né? Isso. Legal. Você ganha os pontos de força de vontade que você gasta mais pra frente. Pra você usar uma magia ou alguma coisa assim. E mesma coisa, magia, por exemplo, é uma coisa extremamente poderosa. Elas sempre dão certo, e em alguns casos que eu joguei, tem magia assim que resolve um encontro com uma magia, assim. Só que a magia também é um risco. Porque a magia não é leviana, a magia é um negócio extremamente perigoso. Então, você sempre tem um risco de acabar tendo um dano colateral mágico contra você. Tipo, a magia que você invocou, você não consegue controlar o poder dela e pode acontecer aí, N tá coisas. Explicado o porquê das mutações da aparência bizarra da galera do ferro lá, dos enferrujados. Provavelmente foi um rebote aí, foi a ressaca do dia seguinte do tétano, né? Alguma coisa assim, sei lá. Pode ser. Ou não. Pode ser coisa muito pior. Ou não, Mas coisa muito pior. Caralho, o teu teto, você botou um teto, um parâmetro, que é um dragão do tamanho de uma montanha voando. E você podendo cavalgar essa montanha. Cara,
Depende do quê? De Deus agora? Tipo, caralho, porque não tem mais um parâmetro. O parâmetro, ele foi embora quando você acabou de falar isso, sabe? Que bizarro. E, cara, a gente já tá agora encaminhando pros finalmente do programa, a gente já tá com um outro tempão, podcast irado. Vamos voltar a falar sobre Forbidden Lands, com certeza, porque eu tô curiosíssimo aqui pra gente falar mais sobre esse universo. Mas, galera, você que ficou até o final, não deixe de acessar a campanha do Catarse do Forbidden Lands, que tá rolando agora. Entre lá, veja todas as metas, veja o sistema, né, o apoio que mais convém ao seu lado financeiro, ao seu saquinho de moedas. E não perca esse RPG, esse sistema de RPG que tá vindo aí pela Saga Editora, que é realmente fantástico. O Gustavo tá aí, contou um pouquinho, deixou um pouquinho só do que ele realmente é. E a gente acabou percebendo. É tanta coisa maneira que é difícil de falar, né? A gente percebe às vezes um detalhe. Porra, mas aquilo ali que você falou é também legal pra caralho, isso aqui. E volta. Então não podemos deixar de falar de Forbidden Lands aqui. Vamos ter mais um programa falando sobre ele. Vamos ver se eu chamo outras pessoas pra participar também. Não esqueçam que agora a gente tá no Late Pledge. Então você que tá ouvindo isso aqui, galera, tá no ar já o Late Pledge deles, o do Forbidden Lands. Entre lá e aproveite esse tempinho extra que eles deram pra galera que quiser entrar e se aventurar no mundo fantástico de Forbidden Lands. O Gustavo vai voltar, com certeza, o Rei Grifo vai voltar. Quer dizer, se ele quiser e puder, óbvio. Sim, não tô forçando. Você não tá amarrado no fundo de uma mina, tá? Com anões em volta de você tomando conta. Sim. Por uma gente continuar falando sobre esse universo magnífico de Forbidden Lands e sobre outros universos fantásticos também, que tem essa pegada meio survival, né? O survival RPG, essa coisa de exploração e dinâmicas diferentes, não só aquela campanha de masmorra, one shot, aquela coisa mais simples e tal, mas essa coisa mais da campanha mais bem elaborada, onde seu personagem ele pode se tornar rei, capitão de um exército ou até um padeiro, né? Sei lá. Sim. Exatamente. Tem o talento chefe, inclusive, pra você pegar, que é sensacional. Tem mesmo? Tem, chefe 1, Olha aí. chefe 2, chefe 3, cara.